Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Consciência com Angélica Grace. Gente, vamos conversar hoje sobre por que é difícil mudar, porque tantas vezes a gente não consegue mudar algo que a gente já identificou, né? Você pratica o autoconhecimento, vamos partir desse princípio, tá? Que você pratica o autoconhecimento, que você identifica, né, suas dificuldades, e que você já assume uma responsabilidade, né, pela sua mudança, né, pela sua existência, certo? Não somente no sentido, né, da expansão da consciência, que é o ponto principal, tá? Mas também para que você pare de andar em círculos, para que você tenha novas experiências, novos desafios também, né? Para que você tenha paz sustentável e não só aquela coisa de um momento em que um prazer, né, um desejo foi satisfeito, você sentiu um prazer naquele momento e que identifica aquilo, sente aquilo como uma alegria, né, e que lhe traz um conforto interno, certo? E então, para que se tenha esse conforto interno de uma forma sustentável, e embora quando a gente pratica o autoconhecimento, né, a gente não vai ter uma vida a mil maravilhas, nós vamos encontrar novos desafios dessa nova fase, né, que a gente vai estar encontrando, certo? Pois bem, mas mesmo assim, mesmo sabendo que vamos encontrar novos desafios, de que não é uma situação assim tão confortável, porque crescer dói, né? Crescer dói. E a gente se dispõe a esse crescimento, mesmo assim, a gente fica naquele loop de situações onde vamos repetindo, né, os erros, nós vamos repetindo equívocos nas nossas escolhas, nas nossas decisões, temos dificuldade em mudar nossos sentimentos, nossas emoções e então, por consequência, as nossas atitudes. E então, por que é difícil mudar? Por que a gente acaba ficando estacionado, né? Mesmo sabendo das nossas dificuldades, nós acabamos ficando estacionados, né, naquela limitação. Pois bem, gente, a gente sempre fala, né, de ouvir a voz interior, de ouvir o nosso self, o nosso Deus interior, né, como queira chamar. Quanto a isso, não faz nenhuma diferença, né? É a voz interna da gente ouvir, sentir e colocar em prática, né? E aí a gente diz assim, caramba, mas isso é tão difícil, ouvir a voz, né, do nosso coração, do mais íntimo do nosso coração, a gente julga que é tão difícil, mas veja bem, gente, não é difícil. O difícil não é sentir essa voz. O difícil é colocar em prática, tanto que a gente sabe, né? Se a gente está nesse caminho, a gente já vai identificando algumas coisas que, caramba, eu preciso mudar tal comportamento, tal sentimento, eu preciso transformar, né? Ter essa transformação interior para que eu tenha uma nova vida e novas experiências, como a gente estava falando, tá certo? E então ouvir essa voz, ouvir entre aspas, né? Não é difícil, o difícil é colocar em prática. E então por isso que a gente tem dificuldade em mudar. E de onde vem essa dificuldade? É do ego, gente. O nosso ego, ele tem armadilhas incríveis, né? Que vão nos passando despercebidos se não estivermos atentos, nos passam despercebido e quando a gente vê, a gente continua ali do mesmo jeitinho. Inclusive, às vezes a gente pensa até que já transformou aquele conteúdo, que já estamos, né, nessa mudança e não aconteceu nada, apenas mudamos a forma como esse conteúdo é exposto. Entendeu? E então, por exemplo, se ele não foi transformado, né, por causa desses empecilhos do ego, aí uma pessoa que identificou assim, caramba, eu preciso deixar de beber,
né? Bebo muito, preciso deixar de beber. E identificou a razão pela qual essa pessoa, né, se dedicou muito tempo ao consumo da bebida alcoólica, porque o autoconhecimento não é para deixar de beber, o beber é um efeito, o autoconhecimento é para descobrir a causa. E então a pessoa pode pensar que já descobriu essa causa, porque eu fui rejeitado, então porque eu sou carente, ou porque eu preciso de atenção, enfim, N motivos que a pessoa pode achar que identificou, né? E aí ela parou de beber. Então ela fica assim, se achando mesmo, né? Que deu um salto quântico, que evoluiu, e que isso e aquilo, que expandiu sua consciência, e que isso e aquilo. E não aconteceu nada disso. Esse conteúdo, ele foi transformado para ser usado de uma outra forma. É isso que o ego faz, né? Então, por exemplo, sair da bebida alcoólica, mas pode ter ido para a compulsão alimentar, para outras coisas também, entendeu? Só dando um exemplo para que a gente possa compreender como é que acontece esse processo, tá? E o ego, né, com suas armadilhas, ele faz tudo isso porque nós engessamos o nosso ego. E então não é fácil, né, tirar essa armadura do ego que ele tenta o tempo todo se proteger. Porque ele acha que vai perder a identidade, né? Ele acha que vai deixar de ser ele mesmo, entendeu? Então, quem é o ego? Nós, né? Achamos que vamos perder nossa identidade, que vamos deixar de sermos nós mesmos, como nós nos apresentamos no mundo, como nós somos conhecidos, né? Em nossas personas. E então, ele trabalha incessantemente para que essas construções não venham a ruir, porque ele acredita que não vai ter segurança, que vai perder essa identidade, entendeu? E então ele cria todas essas armadilhas. E a gente, então, vai ficar atento a essas armadilhas para que possa realmente transformar. Porque uma dessas armadilhas que o ego faz, né, é criar uma transformação, uma suposta transformação, né? Só que é de fora para dentro, é mudando o comportamento, entende? E a transformação, a verdadeira transformação é de dentro para fora. Então, como nós demos o exemplo da bebida alcoólica, que é um efeito, não é a causa, e a gente vai descobrir qual a causa, né, da pessoa se dedicar, né, ao consumo exagerado da bebida alcoólica, né? A transformação tem que ser dessa causa, né? E não do comportamento de deixar de consumir a bebida alcoólica. A mudança desse comportamento será uma consequência dessa transformação interior. Então, é de dentro para fora, certo? E aí o ego, ele nos engana, ele nos ilude, ele nos faz acreditar que nós mudamos porque fomos mudando alguns comportamentos. E aí depois a gente dá aquelas escorregadas e então a gente percebe nessas escorregadas que a gente não mudou, que a gente não transformou aquele conteúdo e a gente fica frustrado, né? A gente não quer aceitar que deu aquela escorregada, entende isso? Não é difícil mudar, é difícil de reformularmos, desconstruirmos, né, todas as nossas crenças, reformularmos os nossos sentimentos, trabalharmos as nossas emoções, né, para que essa transformação seja de dentro para fora. E então tem que mudar primeiro o sentimento. E aí o que vai tornar difícil é porque o ego vai se empenhar para que não haja essa transformação, uma vez que esses sentimentos, essas crenças, né, nos definem. Nós acreditamos que é o que nós somos.
E então vai ficar muito difícil de mudar se a gente se não nos desvincularmos, né, de tudo isso que nós acreditamos que nós somos. Então veja bem, não é difícil ouvir a voz interior. É difícil essa desconstrução se a gente não se empenhar para que essa desconstrução aconteça. Então, como a gente sempre fala, a gente é preciso coragem para essa desconstrução, para desconstruir tudo que forma a nossa persona, as nossas personas, né? Que nós temos vários personagens, certo? E como é que nós vamos fazer isso? O primeiro passo para então que essa dificuldade, né, vá diminuindo e a gente consiga essa transformação de dentro para fora, é primeiro nos observarmos com distanciamento, sem envolvimento emocional. Porque quando a gente olha as nossas dificuldades, as nossas limitações e que a gente quer transformar, a gente está envolvido emocionalmente ali. Por quê? Porque essas emoções que vêm dos sentimentos, né? Tanto nós utilizamos para o julgamento, a observação do que acontece fora de nós, como para o que acontece conosco, né? Dentro desse nosso mundo íntimo. Então, do que acontece nas nossas experiências. Então, a gente faz essa observação com esse sentimento, com essa carga emocional. E então, envolvido assim emocionalmente, vai ficar difícil. Porque primeiro tem que se desvincular. Então, nos olharmos, nos observarmos com distanciamento. Como é que faz isso? Como se aquilo não tivesse acontecendo com a gente. A gente vai tomar uma distância de nós mesmos e aí então você, como já foi dito, né, por um filósofo, eu não recordo quem foi que disse que para ver a ilha é preciso sair da ilha, entende? Então você vai se ver de uma forma mais alargada. E então, quem está de fora não vê melhor, então você vai se ver com esse distanciamento para que você tenha então uma visão mais ampla e você possa compreender o seu próprio processo. E aí você compreendendo, você já vai saber como lidar com esse processo de mudança. Então esse é um primeiro passo. E o mais importante para que os outros aconteçam, tá? O segundo passo é não se culpe. Porque quando a gente identifica as nossas dificuldades, né, a gente se culpa. Nós não temos culpa de nada, nós não temos culpa dessa construção, mas nós temos responsabilidade com a transformação. Nós temos responsabilidade com a nossa existência, com o andamento da nossa existência, com o nosso desenvolvimento. Então, você não vai carregar um sentimento de culpa, porque a culpa, ela paralisa. Você vai assumir a responsabilidade para com a sua transformação, certo? Então, esses dois pontos iniciais já começam a quebrar, né, mais essa casca grossa do ego que quer exercer um domínio da identidade, do que ele acredita que é ele, e que ele é o tudo, e que ele é o centro do universo, entende? Então já começa a ruir essa estrutura do ego que sustenta ele nessa construção. Certo? Então, esses dois passos são fundamentais. Um terceiro passo é trabalhar a espiritualidade de verdade, a interior, não é ter comportamentos, né, formas externas, exteriores, que aí você acredita que está trabalhando a espiritualidade e não está. Espiritualidade é interior, é vida interior. É você procurar ter aquele momento, aquele silêncio, que você vai estar em contato, né, com o seu Deus interno. E então você vai
poder compreender, vai senti-lo muito mais intenso em você, entendeu? É você ter esse momento, é você ter contato com a natureza divina que faz parte de nós, somos nós. Você escolhe o que mais lhe chama a atenção, o que mais toca a sua alma. Fazer uma caminhada, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, contemplar um rio, contemplar as flores, cuidar de plantas, cuidar dos animaizinhos, brincar com eles, se divertir com eles, sair dessa selva de pedra em que estamos envolvidos de só pagar boletos, trabalhar feito um condenado, pagar contas, né? E para construir coisas. Então você ter o momento de que você seja só espírito. E então o ego vai perdendo a força de dominação, porque você está colocando o seu espírito em exercício de uma atividade consistente. E quando nós trabalhamos uma espiritualidade externa, só se dedicando a rituais, ou há momentos assim que a gente faz uma prece, né? Com pressa, tá saindo para trabalhar e faz uma prece e pede a Deus proteção e pede isso e aquilo, né? Não nesse sentido, porque quando a gente se dedica somente a esses momentos, né, não vai acontecer uma transformação, porque o espírito ele não vai ganhando força de atividade consistente, consciente e consistente, tá? E então, quando você começa, já pega esses 3 passos e coloca em prática, você já vai se expandindo o seu espírito, e a transformação desse conteúdo indesejado, ele vai acontecendo, porque você vai compreendendo ele. Entende? Sem compreender esse conteúdo, não vai ter como ter transformação, como também sem aceitá-lo. Às vezes a gente, olha outra armadilha do ego, a gente quer mudar um conteúdo porque o ego identificou como algo que não é agradável, né, aos olhos dos outros. Estamos mais preocupados com a opinião alheia do que com a nossa própria transformação, com a verdadeira transformação. E então nós não queremos ser julgados, isso é coisa do ego. E aí então a gente não aceita esse conteúdo. E a não aceitá-lo, a gente vai buscar essa mudança de fora para dentro. E se é assim, não acontece a transformação desse conteúdo. Então, um outro passo importantíssimo é aceitar aquilo que você identificou. A gente não muda aquilo que a gente não compreende e que a gente não aceita. E aí você não pode se preocupar com a opinião alheia, com o que vão dizer, com o que vão pensar, como vão julgar, porque essa preocupação é tão somente do ego. O espírito, seu espírito é livre, seu espírito não tem essa preocupação, tá? Então, quando você se vê querendo uma mudança e que você tem essa preocupação, você já identifica aí que não é uma mudança de dentro para fora, mas de fora para dentro. Então não vai acontecer e você vai continuar achando, caramba, como é difícil mudar, entende? E não é difícil quando a gente observa esses detalhes que aparentam ser insignificantes, mas tem uma potência significativa de dominação se eles não forem observados, se eles não forem trabalhados.
tá certo? Então a gente vai seguindo esses passos e a gente consegue mudar, a gente consegue transformar esse conteúdo. E aí a mudança do comportamento, da atitude, será uma consequência dessa transformação interior, tá? E para a gente fechar, um outro ponto importantíssimo para que a gente possa observar o que pode estar, né, nos ajudando nessa dificuldade da mudança, é do que nós alimentamos a nossa alma. Porque veja bem, quando a gente quer, quando você está com problema de saúde, você vai cuidar da sua saúde, né, então da sua alimentação e tal, para que aquela enfermidade, né, vá embora, né, que seja sarada e sua saúde seja restabelecida. Pois bem, quando a gente identifica um conteúdo que a gente precisa transformar, os nossos conteúdos, essas construções, elas ocorreram como? Através do que nós estávamos colocando para dentro, né? De cultura, de tudo que forma a sociedade e que a gente foi assimilando, colocando para dentro. E aí a gente vai observar do que é que estamos alimentando a nossa alma, o que é que a gente está colocando para dentro, porque todos os conteúdos, eles são energia, né? São informações energéticas. Então, daquilo que a gente alimenta a nossa alma, fica reverberando ali no nosso inconsciente e exercendo um domínio sobre nós, porque aí a gente pensa que está se libertando de conteúdos que nós passamos a conhecer, mas estamos colocando outros por cima. A gente está trocando 6 por meia dúzia, e aí a gente não muda, a gente não cresce, a gente não desenvolve. Então, uma vez que você se coloca nessa disposição de expandir a sua consciência e transformar o seu interior, você vai cuidar do que você está se alimentando, do que você está alimentando a sua mente, do que você está colocando para dentro da sua psique. Quais filmes você assiste, que tipo de música que você ouve, suas companhias, que tipo de conversas que você tem tido, entendeu? O que você tem vivido nesses aspectos alimenta, né, essa construção ou te ajuda na desconstrução, né, desses pilares do ego, para que a sua transformação interior aconteça. E então, se é para mudar, a gente tem que começar uma mudança através de toda essa observação nesse conjunto, né, do que a gente vive, do que a gente sente, dessa observação de nós mesmos. Se observe com esse distanciamento do que você está se alimentando, né, dos seus conteúdos, como que, se eles estão morrendo de fome, né, ou se eles estão sendo mais alimentados ainda por outras fontes que o ego apenas só trocou 6 por meia dúzia para nos iludir. Tá certo, gente? Então, não é difícil a gente ouvir a voz do nosso interior, não é difícil a gente ouvir a voz do nosso self, né? Do nosso Deus interno. E a mudança, ela também não será difícil quando a gente fica atento a esses pontos, tá? Então, são alguns só que a gente trouxe aqui para a gente poder conversar e esclarecer um pouco isso, mas outras coisas poderiam ter sido ditas e a gente vai deixando para outros momentos, tá? Sobre essa dificuldade de mudar, tá certo, gente? Então, muita paz para você, paz para mim, paz para todos nós e muita transformação interior, né, em nossas vidas, e que então tudo se transforme da melhor forma possível, que sejamos todos mais felizes. Tá bom? E até o nosso próximo encontro com a bênção de Deus.